Esse módulo ele não tem o objetivo, né, de ser um passo a passo, mas sim mostrar uma forma básica, né, na qual nós usamos as ferramentas. Então vamos a ele. O mais importante é aplicar a massa, mantendo sempre a mesma espessura em toda a extensão, pois isso facilita e deixa a textura mais uniforme. A escova para decoração também pode ser utilizada com massa. Estamos mostrando o efeito semicírculo. Uma observação importante: quando a escova ficar muito carregada de massa, deve-se tirar o excesso, para manter sempre o mesmo padrão da textura em toda a extensão. Você também pode fazer o efeito escovado, passando a escova de cima para baixo sobre a massa de textura. Com a espátula plástica dentada, também podemos fazer vários efeitos na massa de textura, como o que vemos agora, que chamamos de efeito tabuleiro. Esse efeito fica muito bonito. O aplicador de massa também é muito utilizado para trabalhar nas texturas. Vemos o efeito espatulado sendo realizado. À medida que se realizam os movimentos, vai se retirando o excesso de massa do aplicador, obtendo-se assim a textura espatulada. Os rolos de poliuretano da referência 1332, 1350, 1355 e a referência 1352 de fibra de vinil são utilizados para obtermos as texturas baixas, média e alta. E vemos agora uma das formas de serem utilizados, que é passar o rolo sobre a massa que foi aplicada na superfície através de desempenadeira. Outra forma de aplicarmos a textura é utilizarmos os rolos diretamente na massa. A vantagem de aplicar dessa forma é que o trabalho fica facilitado. Basta carregar o rolo com a massa e aplicá-lo diretamente na parede, cobrindo de maneira uniforme toda a extensão da superfície desejada. O rolo da referência 1352 é fabricado com fibra de vinil e é ideal para fazer textura média. Diferente dos rolos de espumas de poliuretano, o rolo fabricado com fibra de vinil é muito mais resistente e durável.
Outra dica importante é que o tipo de textura baixa, média ou alta, além de estar relacionado com o tipo de rolo que é utilizado, também depende da quantidade de massa e a área aplicada. Ou seja, se concentrarmos a massa em uma determinada extensão, temos uma textura mais alta. À medida que espalhamos esta mesma quantidade de massa sobre a superfície, a textura vai tornando-se mais fina. Para utilizar os rolos da linha Texturarte, deve-se inicialmente preparar a superfície, passando a massa de maneira uniforme e depois passar o rolo de cima para baixo, tomando cuidado com as emendas laterais para que não remonte o efeito. Para a técnica de grafiato, devemos aplicar a massa própria para o efeito, através de uma desempenadeira de aço, e após obtermos uma espessura constante em toda a extensão, passamos a desempenadeira plástica porosa para riscar a massa e obter-se o efeito grafiato.